Quem nunca ouviu aquela frase assim, fulano mudou da água para o vinho? Há também muitos outros ditados parecidos com estes, né? Onde o vinho entra, as palavras saem. O vinho melhora com o tempo, e eu também. Outro nome para essas palavras, essas frases de sabedoria é aforismos. E estes aforismos sobre vinho é uma prova que o vinho serviu de inspiração para muitas reflexões. Tendo sido primeiramente usado como bebida, ele acabou se tornando um símbolo para muitas coisas. Talvez porque ele tenha sido apreciado por muitas culturas desde a antiguidade. O fato é que ele tem sido usado como símbolo para muitas coisas. E na história que nós acabamos de ler, meus irmãos, acontece a mesma coisa. O vinho que era somente para alegrar um casamento na cidade de Caná da Galileia, acabou servindo como um símbolo. No capítulo 2 do Evangelho de João, nós aprendemos que Jesus nos dá um vinho como um sinal de redenção. Jesus nos dá um vinho como sinal de redenção. Mas este sinal do casamento de Caná da Galileia não está completamente isolado do contexto que ele está aqui. Na verdade, o próprio texto que nós acabamos de ler, lá no verso 11, diz que este foi o primeiro sinal que Jesus realizou. E até o capítulo 12, Jesus realizaria mais 6 sinais além destes. Só para nós termos uma visão geral aqui da situação desses sinais. O segundo sinal é a cura do filho de um oficial no capítulo 4. E o último sinal, o sétimo, é a ressurreição de Lázaro no capítulo 11. E a palavra que João usa para falar desses atos poderosos do Senhor Jesus não é milagre como nos demais evangelhos. É sinal. Justamente porque um sinal tinha a função de apontar para alguma verdade além dele mesmo. Por exemplo, uma placa de trânsito é um sinal, porque a função dela é informar alguma coisa que está logo na frente. Da mesma forma, os sinais, esses 7 sinais que Jesus realiza aqui, têm a função de apontar para alguma verdade, alguma coisa que está na frente dele. Até aqui, nós começamos ali do capítulo 1, se começarmos nossa leitura do capítulo 1 e chegarmos no capítulo 2, João nos tem contado que Jesus é o Filho de Deus. Essa é a mensagem de João. E a história começa dizendo que Jesus havia chegado a um casamento em Caná da Galileia, depois de ter juntado alguns discípulos em Betsaida, também perto do mar da Galileia. Nós nos lembramos aí de nossas, se você meditou no livro de João anteriormente, até que Jesus já tem 5 discípulos em sua companhia. André e seu irmão João, que ouviram o Batista dizer, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E além desses 2, também tem Pedro, Filipe e Natanael. E quando Jesus chega em Caná, uma cidadezinha no interior de Israel, já era contado 7 dias desde que os judeus interrogaram João Batista. E o autor do livro, desse livro aqui, que é João o Apóstolo, ele faz questão de contar 7 dias até esse evento do casamento de Caná da Galileia. Ele faz questão de contar esses dias. Se os irmãos voltarem aos capítulos anteriores, vocês vão ver. O primeiro dia, João testemunha para os judeus. No segundo dia, lá no verso 29, ele marca especificamente o segundo dia, o Batista anuncia que Jesus é o Cordeiro de Deus. No terceiro dia, traz 2 discípulos até a residência de Jesus, em Cafarnaum. No quarto dia, no verso 43, temos o encontro de Jesus com Filipe e Natanael. Agora é contado mais 3 dias, totalizando 7 dias. João, ele conta estes dias até, vamos dizer assim, o início dos sinais de Jesus, para ecoar uma outra grande obra que Deus realizou no passado. Ele está colocando essa obra que será realizada no mesmo patamar daquela outra grande obra. Os irmãos devem saber qual que é. 7 dias. A obra da criação. Deus realizou da mesma forma a sua criação em 7 dias. O que João quer dizer com isso? Um novo descanso, um novo Shabat
para o povo de Deus estava começando com o início desses sinais de Jesus. Jesus chega com os discípulos na festa, e ele não deveria ter pressa para chegar, nem muito menos pressa para ir embora, porque os casamentos na cultura oriental, as festas de casamento na cultura oriental demoravam dias. A nossa demora horas, a dele demora dias, 7 dias de festa. E também não nos deve surpreender, meus irmãos, que até os 5 discípulos de Jesus tenham sido convidados para esta festa, né? É diferente da nossa cultura. Nós temos os convidados mais restritos. Lá a hospitalidade é mais ampla. E, aliás, né, essa questão da hospitalidade é um assunto muito sério na cultura do Oriente Médio. Era e é ainda um assunto muito sério. Tratar mal um convidado seria considerado vergonhoso. Quem faz isso na cultura oriental, na cultura do Oriente Médio até hoje, não tem mais bom nome no meio da sociedade. E é por isso que a mãe de Jesus vai até ele e pede que ele faça alguma coisa a respeito do problema do vinho que havia acabado, né? A princípio, Jesus teve que rejeitar a intervenção de Maria. Nós falaremos sobre essa questão mais tarde. Mas depois Jesus vai até os servos os empregados daquela festa e pede que ele enchesse os jarros de pedra que eram usados na purificação ritual dos judeus de água. Depois os servos vão e pegam e fizeram o que Jesus pediu. Eles encheram totalmente os 6 jarros de pedra. Mas depois Jesus pede que eles tirem o conteúdo daquele jarro e o levem para o mestre-sala, o chefe dos mordomos da festa. E então nós vimos o primeiro sinal de Jesus, a água transformada em vinho. Jesus nos dá um vinho como sinal de redenção. Em outras palavras, ele nos dá um vinho para assinalar algum aspecto de nossa libertação do pecado. E é por isso que, nos versos de número 1 a 11, do texto que nós acabamos de ler, João nos chama para olhar para o sinal do vinho e aprender 2 deveres que essa história nos exige. Ele nos chama para olhar para o sinal do vinho e aprender 2 deveres que essa história nos exige. Primeiro, Jesus nos deu o vinho como sinal de redenção. Olhe para o vinho como sinal de uma nova e melhor aliança. Olhe para este vinho como sinal de uma nova e melhor aliança. Por isso, o pastor já havia dito, né? Vou falar sobre aliança, e é isso mesmo. Este é aquilo que o vinho apontava. Leiamos, nós aprendemos isso, irmãos, nos versos de número 8 a 10. Eu convido você, novamente, a voltar os seus olhos para esses versos, 8 a 10. Diz o seguinte, eu posso ler e os irmãos acompanham. Então lhes determinou, tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse, todos costumam pôr primeiro o bom vinho, quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. A fala do mestre-sala, ela revela a verdade para a qual o vinho está apontando. A verdade que o sinal está apontando. A fala do chefe dos mordomos. Talvez alguém que lesse esse texto pela primeira vez, ele não notaria isso, né? Mas a questão é que João, ele ajusta as lentes de sua narrativa para aquilo que o chefe dos mordomos disse depois de ter provado o vinho. Ele poderia ter feito focado em outras coisas. Ele poderia ter focado a sua narrativa na reação do noivo e ter ficado alegre com o escape, né, da vergonha social que sofreria. Poderia ter focado também na alegria dos convidados da festa de receberem vinho, mais vinho para a festa. Mas não. João focou especificamente na reação do chefe dos mordomos. Por que ele fez isso? E é expressivo também, meus queridos, que Jesus não ordena que o vinho seja levado para os convidados. Ele dá uma ordem específica, que esse vinho seja levado para quem? O mestre, o chefe dos mordomos. Por que Jesus faz isso? É que sem ter consciência
o chefe dos mordomos falou algo que era muito adequado para o contexto da história da salvação. Sem saber, o mestre Sala falou algo que era muito apropriado para o que Deus estava fazendo no mundo. Parafraseando, ele disse o seguinte: você serviu o vinho inferior primeiro, e sua agora estava servindo o bom vinho, o melhor vinho. Antes de nós continuarmos a olhar para essa verdade, de qual o vinho está apontando, é interessante vermos mais exemplos de uma pessoa que fala algo que é muito adequado para o contexto dela, para o contexto da história da salvação, sem ter consciência disso. Eu convido você a abrir João 11, 47 a 51. João 11, o mesmo evangelho. Todos encontraram? Diz assim a palavra de Deus. João 11, 47 a 51. Então, os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os dizendo: vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo e que não venha perecer toda a nação. Ora, ele não disse isto de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. Caifás, sumo sacerdote, inimigo de Cristo, falou uma verdade a respeito da obra de Cristo, muito adequada para o contexto dele, sem ter consciência do que estava fazendo. Até João comenta no final, ele falou isso e estava profetizando, né? Da mesma forma, João está nos contando a verdade da história da água transformada em vinho. O chefe dos mordomos, ao dizer que o melhor vinho foi deixado para o final, estava como também profetizando a respeito da obra de Deus, da obra que Deus estava fazendo, mesmo que isso nem passasse pela cabeça dele, não passava pela cabeça do chefe dos mordomos. Leemos mais uma vez as palavras do chefe dos mordomos no verso 10. O que ele diz? Ele disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardastes o bom vinho até agora. Por que essas palavras dele é tão adequadas para o contexto? É que em Jesus Cristo nós temos uma nova aliança, um novo relacionamento com Deus, e o vinho é um símbolo para essa nova aliança. Acontece, meus irmãos, que quando há uma instituição de um pacto, uma aliança, há uma refeição para celebrar o pacto, para celebrar aquele compromisso, aquele acordo que está sendo firmado entre as partes. E nessa refeição de celebração, um dos elementos era símbolo da própria aliança que estava sendo feita. E esse elemento é o vinho. Neste caso, é por isso que Jesus, na última ceia, ele levanta o cálice da ceia e diz sobre o vinho que está lá: este é o cálice da nova aliança derramado em meu sangue, da nova aliança no meu sangue derramado em favor de vós. Jesus nos deu um vinho como sinal de redenção, de uma nova aliança, de uma nova e melhor aliança. E é isso que é a boa notícia. A notícia maravilhosa para nós é que essa nova aliança, esse novo relacionamento que Deus traz conosco é superior ao antigo. Este é o foco, este é a verdade principal das palavras do chefe dos mordomos, que o vinho inferior foi servido primeiro e o bom vinho, o melhor vinho, foi deixado por último. Há muitas coisas que eu poderia falar sobre a doutrina da aliança, né? Eu conheço bastante dessa doutrina, né? Como eu disse para os irmãos, é o tema de minha monografia. Mas o nosso texto, ele aborda uma coisa só especificamente. Irmãos, qual que é o problema
Qual que vamos dizer assim, o obstáculo no nosso relacionamento com Deus? Qual que é o problema que precisa ser resolvido entre criatura e Criador? É o pecado. E a nova aliança, porque ela é melhor do que a antiga? Porque ela resolve o problema do pecado de uma maneira melhor do que a antiga. É por isso que ela é superior à antiga. Ela não é contra a antiga, ela não é divergente dela, mas ela é melhor. Ela resolve o problema do pecado de uma maneira melhor. É por isso que Jesus faz essa transformação da água em vinho em jarros de pedra que eram usados na purificação. O que é salvação? Purificação. E é por isso que Jesus também, no outro texto, logo em seguida, quando Jesus chega no templo, ele purifica o templo ao derrubar os cambistas, as mesas do cambista, e tirar as pessoas que faziam negócio na casa de Deus. Na nova aliança nós temos uma salvação melhor realizada, nós temos uma purificação melhor. Na nova aliança o seu relacionamento com Deus é melhor, é mais puro do que a antiga. Nessa nova aliança o seu relacionamento consigo mesmo, com seus afetos, com seus sentimentos, com seus pensamentos, por causa da nova aliança que Cristo fez, este relacionamento consigo mesmo é mais puro. Na nova aliança, o relacionamento com o seu próximo é mais puro. É por isso que eu preciso falar, especificamente para dois tipos de pessoas que ouvem uma mensagem assim. Primeiro, para aquele que acha que pode ser um cristão secular, um cristão carnal. Você não pode mais permanecer na comunhão com o Senhor nessa situação. Tem de escolher, ou anda nos caminhos do Senhor, ou anda nos caminhos do mundo. Tem de mudar a escala de valores, ou você dá mais valor para o dinheiro e para as coisas passageiras, ou você dá mais valor para Deus, para o Evangelho e para as pessoas cujas almas são eternas. A nova aliança significa que Deus busca pessoas mais comprometidas com Ele. Significa que Deus busca pessoas que têm um compromisso maior com o seu Evangelho e com o Senhor Jesus. Examine a si mesmo, meu querido. Quão forte tem sido o seu compromisso com o Senhor? Quão relacionado a Deus tem sido o seu viver diário? Segundo, eu preciso falar para outro tipo de pessoa também. Para aquele que não tem uma paz no seu coração por causa do pecado. Você não precisa mais carregar um peso na sua consciência, porque na nova aliança o perdão é final e completo. Na nova aliança o perdão é final e completo. Mas alguém pode dizer assim, o meu comportamento não é totalmente puro, não é totalmente consagrado. E é verdade, o meu, o do pastor e nenhum de nós é também. Mas todo o castigo que isso merecia da parte de Deus, já foi sofrido por Jesus na cruz, no seu lugar. Todo o castigo que isso merecia, já foi sofrido por Jesus no seu lugar. Na nova aliança, o perdão é final e completo. Outra coisa, você não precisa também de nenhum tipo de ritual, prática ritualística, para receber o perdão de Deus. Então, o que precisamos? Não precisamos recorrer a rituais, né? Esse é um dos benefícios da nova aliança. No passado, tinha muitos rituais que Deus ordenou para que fossem meios de receber o perdão. Em Cristo Jesus, o perdão é final e completo. O perdão é final e completo. E sabe, irmãos, uma das coisas que a gente observa no mundo cristão, eu não conheço os irmãos, mas é o que a gente vê no mundo evangélico de maneira geral, a oração, que é um meio de graça, um meio de recebermos bênçãos, que Deus instituiu, pode se transformar também em um ritual, quando as pessoas fazem isso como uma forma de manipular a vontade de Deus, como se isso pudesse barganhar com Deus, com a oração. Na nova aliança não precisamos de nenhum ritual, de nenhum pensamento que seja ritual, só a fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. Como falamos no início, João nos chama a olhar para o sinal do vinho. E tudo que nós fizemos até aqui foi ver o vinho como um sinal de uma nova aliança,
de um novo relacionamento com Deus. Agora, qual é o dever que essa história exige de nós? Qual é o dever que essa história exige de nós? Que você deve esperar a salvação de acordo com a agenda de Deus. Que você deve esperar a salvação de acordo com a agenda de Deus. Nós aprendemos isso nos versos de número 1 a 4. Eu vou ler de novo e os irmãos podem acompanhar com os olhos. Diz assim a palavra do Senhor: 3 dias depois, houve um casamento em Caná. Achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Verso 3. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Vejam Maria, meus irmãos, a mãe de Jesus, uma mulher gentil, solícita, que bem provavelmente estava ali para ajudar na preparação da festa de casamento. E ela ficou sabendo que o vinho havia acabado, e a família do noivo, que naquela cultura era responsável por organizar a festa, receberia a fama de tratar mal seus convidados. E como eu disse no início, na cultura oriental até hoje, a hospitalidade é uma regra extremamente importante. E é com todo aquele cuidado próprio de uma senhora que a mãe de Jesus tenta resolver o problema. Só que ela faz isso de uma maneira precipitada. Basicamente, ela queria que seu filho se manifestasse como o Messias, como Cristo, e como Filho de Deus naquela oportunidade, né? Vamos ler mais uma vez a resposta que Jesus deu para ela. Verso 4. Diz assim: mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Olha, meus irmãos, às vezes as pessoas leem esse texto, é até engraçado, né? Se não fosse Jesus dizendo essas palavras, alguém chamaria ele de mal educado. Não é verdade? Se não fosse Jesus dizendo aqui, esse homem é mal educado. Se não tivesse, Jesus lhe disse, né? Mas o que acontece aqui é que Jesus, ele é muito mais doce, muito mais bom no tratamento com a sua mãe do que o texto, a tradução nos deixa ver. Literalmente, o que está lá no original grego é realmente mulher. Só que esta forma de falar não tinha esse tom indiferente que tem em nossa cultura bombardeada pelo feminismo. Se não fosse, meus irmãos, pelo feminismo, né, esse movimento feminista na história do mundo que começou na década de 60, se não fosse por isso, nós leríamos esse texto e entenderíamos mulher como senhora, uma pessoa do gênero feminino que já não é mais uma moça, simplesmente uma senhora. E se a gente lembrar dos tempos atrás, daqueles filmes que retratam os tempos passados, né, os homens que eram considerados cavalheiros, eles chamavam as suas esposas de minha mulher. E até hoje, né, chamam as suas esposas de minha mulher. E isso é só uma forma de tratamento, uma expressão de tratamento, né? Agora, é verdade que sempre existiu na história um machismo que tendeu a diminuir o valor das mulheres. Mas esse não é o caso aqui, né? A palavra mulher não tem essa carga de significado, né? Jesus então foi doce no tratamento com a sua mãe, porém ele ainda assim aplicou uma correção a ela. Parafraseando, falando em outras palavras, o que Jesus disse seria o seguinte: minha senhora, o que eu tenho a ver com essa sua preocupação? Você sabe quem eu sou, sabe que eu vim trazer o reino de Deus, mas esse não é o momento planejado para isso. Tenha paciência. Todas as coisas vão acontecer de acordo com a agenda do Pai. A minha hora ainda não é chegada. Maria, meus irmãos, fez aqui o mesmo que os discípulos dele fizeram em Atos capítulo 1, verso 6. Disseram assim: então os que estavam reunidos, os discípulos, lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaurarás o reino de Israel? Respondeu-lhe Jesus: não vos compete conhecer tempos ou épocas. Jesus é até mais ríspido com os discípulos do que com a sua própria mãe. Não vos compete conhecer tempos ou épocas. Qual é o dever que Jesus nos ensina aqui? Não seja como Maria, espere a salvação de acordo com a agenda de Deus. Tenha paciência.
Espere a salvação de acordo com a agenda de Deus. A nova aliança veio. Nós temos um novo relacionamento com Deus. Mas Jesus ainda não completou a sua salvação. O reino foi inaugurado, mas não consumado. Nós temos o já, mas esse já também é ainda não. Eu falava sobre essas questões uma vez com a minha esposa. Nós refletimos de como que a nossa era, o nosso tempo é marcado por tensão, contradição entre as coisas, né? Você tem um trabalho bom, um trabalho que te dá renda para a sua família, mas você trabalha demais. E esse trabalho traz estresse, traz cansaço. E outras coisas boas que chegaram. Exemplo, tecnologia da comunicação, internet, televisão, jornais. Coisas que trazem boas e úteis notícias para nós. E coisas que permitem que o Evangelho avance como nunca antes. Mas, ao mesmo tempo, essas coisas são um dos maiores catalisadores, né? Aceleradores do mundanismo dentro da igreja. A mesma coisa. Nós temos que lidar com o fato de que Deus ainda não completou a sua obra em nossa vida e no mundo que nós vivemos. Qual é o primeiro dever que essa história exige de nós? Espere a salvação de acordo com a agenda de Deus. A minha hora, que Jesus estava falando aqui, era a hora de sua morte, era o momento de sua morte na cruz. E é interessante, Maria não sabia disso, né? Ela não sabia que a salvação e o reino seria trazido, né, pelo sofrimento do seu filho. É uma ironia que João destaca e chama de atenção para a gente, né? Ela pediu uma coisa que no futuro ela choraria por isso. Na verdade, meus queridos, Deus tem uma hora certa, não somente para a morte salvadora de Jesus na cruz, mas Ele tem uma hora certa para todas as coisas que acontecem na história. Todas as coisas. Porém, muitos crentes parece que vivem, como se Deus não tivesse uma agenda. Eu tenho certeza que você tem uma agenda. Talvez alguns de vocês não vão pegar um caderninho, uma agendinha e anotar todos os seus compromissos que tem que fazer na semana e no mês. Mas você já tem mais ou menos resolvido aí o dia em que você vai cumprir as suas atividades, o seu compromisso. De forma semelhante, Deus também tem uma agenda para a sua obra na história. Ele tem uma agenda. E em posse desse conhecimento, o que nós devemos fazer? Devemos olhar para trás, para a história, para a nossa história pessoal e para a história do mundo em que vivemos, e ver como Deus tem libertado tantas coisas do pecado e das misérias que acompanham este pecado. Olhamos para trás, vemos uma pessoa que mentia e agora alguém que não mente mais. Uma pessoa que antes tinha um humor inconstante, dominado pela ira, agora alguém que já tem autocontrole, obra de Deus. E olhamos para a história do mundo em que nós vivemos, como Deus tem libertado este mundo de muitas misérias. O que vemos no passado, um Brasil profundamente católico, alheio ao Evangelho de Cristo. E agora o que vemos? Muitas igrejas fiéis ao Senhor Jesus Cristo. Isso, meus irmãos, é motivo de alegria para a gente, de adoração. Esse é o motivo de seu louvor quando você vem aqui na igreja, nos domingos, no momento da liturgia, canta a Ele. É vendo essas coisas grandiosas que Deus tem feito. É o motivo de sua adoração quando você está em casa, quando você liga o seu rádio, sua televisão e começa a cantar ao Senhor. É por causa desses grandes feitos salvadores de Deus na história, na nossa história e na história do mundo que nós vivemos. Nós temos motivos para adorar a Deus de maneira mais intensa do que Maria, do que os convidados, do que os discípulos daquela festa de casamento. Jesus não realizou um sinal da água transformada em vinho, em casamento por acaso, né? Na verdade, a nova aliança, o novo pacto, também é como um casamento. Na verdade, um casamento é uma aliança. E é por isso que Jesus realiza esse sinal naquele lugar, naquele momento. E vigora na nossa aliança que temos com Deus e com Cristo Jesus, o mesmo princípio que deveria vigorar em todos os casamentos. Qual é ele? Tudo que é seu é meu,
e tudo que é meu é seu. Tudo que era nosso, nosso pecado, nossa culpa, o princípio de morte que operava em nós, tudo isso foi transferido para Cristo. E tudo que era de Cristo, sua justiça, sua santidade, sua posição como Filho de Deus, seu Espírito Santo, foi transferido para nós. Jesus cumpriu, Jesus trouxe a nova aliança cumprindo a agenda de Deus. Espere a salvação de acordo com a agenda do Senhor. Espere a salvação de acordo com a agenda do Senhor. Jesus nos dá um vinho como sinal de libertação. Nós apreciamos a palavra do mestre, do chefe dos mordomos, no verso 10, e verificamos que esse era um sinal de nova aliança, de um novo relacionamento com Deus. E essa história nos chama a atender a 2 deveres. Vimos o primeiro no diálogo de Jesus com a sua mãe, no verso 4, que devemos esperar a salvação de acordo com a agenda de Deus. Mas qual é o segundo dever que essa história nos chama a atender? Devemos crescer na fé e no discernimento da glória de Cristo Jesus. Que devemos crescer na fé e no discernimento da glória de Cristo Jesus. Nós aprendemos isso nos versos de número 11 a 12 do nosso texto. Verso 11 a 12. Diz assim a palavra de Deus: com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, Jesus desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. João nos traz a interpretação desta história e diz que este foi o primeiro sinal que Jesus realizou. Como eu disse antes, Jesus realizaria mais 6 sinais, totalizando 7, até o capítulo 12. E é interessante, que essa estrutura de sinais no Evangelho de João é tão intencionalmente marcada pelo apóstolo, que os estudiosos deste livro, eles chamaram esses 12 capítulos iniciais de o livro dos sinais. O livro dos sinais. João também é claro, lá no capítulo 20, verso 31, ao dizer que Jesus realizou muitos outros sinais além desses, tantos que se forem escritos livros não caberiam, mas que estes foram escritos para que crescêssemos em seu nome e tivéssemos vida através desta fé. E no verso 11, meus irmãos, foi essa precisamente a reação dos discípulos. E deve ser também precisamente a nossa reação diante desse sinal. Devemos crescer na fé e no discernimento da glória de Cristo. Agora nós vemos outra função do sinal, além de servir como uma placa para apontar para a verdade da nova aliança. João disse que essa era uma manifestação da glória de Cristo. Este sinal também era uma demonstração pequena da grandeza de Jesus Cristo. Olhe para o sinal da água transformada em vinho e cresça em sua fé. Olhe para isto e veja quão glorioso e poderoso é o seu Salvador. Com grande poder Ele te salva do pecado, do mundo e de Satanás. O sinal do vinho também era uma prova. Jesus provou que Ele é aquele que criou todas as coisas e que tinha poder para manipular todos os elementos de sua criação. Ele manda que os servos enchessem os jarros de pedra com água para ficar incontestável que ele havia feito aquele sinal. Alguém poderia dizer, não, havia vinho lá antes de ele pedir para que os servos tirassem a água, tirassem de lá. Mas ele manda que ele enchesse ele de água para ficar incontestável isso. Que ele tinha poder para, como ele quisesse, manipular os elementos da sua criação. É por isso que há aquele ditado que eu comecei dizendo, fulano foi transformado da água para o vinho. Uma transformação radical, que não é possível fazer se quem o fizer não tiver pleno domínio e poder sobre os elementos da criação. E é justo aplicar dizendo que se Jesus pode fazer isso com a água, transformar a água em vinho, quanto mais Ele não pode fazer e transformar uma alma miserável e pecadora em uma alma santa, justa e salva. Jesus, este vinho também prova que Ele é Senhor de todas as coisas, que Ele é o Senhor de sua criação. No capítulo 12, 41 deste Evangelho, João diz que Isaías viu a glória de Cristo Jesus.
Ou em outras palavras, lá em Isaías capítulo 6, quando Isaías tem a visão de um alto e sublime trono, ali Isaías estava vendo Jesus, a glória de Cristo. É isso que João nos deixa implícito lá no capítulo 12, 41. E no capítulo 10, Jesus disse que as obras que ele faz são as obras do Pai. E no mesmo evangelho ele vai dizer também que tudo o que ele faz quando ele vê primeiro o Pai fazer. O poder e a glória de Jesus não é outro, senão o poder e a glória do próprio Deus. Você deve crescer na fé e no discernimento da glória de Cristo Jesus. E este dever, meus queridos, não é somente para aqueles que estão iniciando na fé. Serve também para todos, inclusive para aqueles que já estão há muito tempo, né, na caminhada com Jesus. No verso 10 do texto que nós acabamos de ler, João diz que aqueles 5 discípulos viram a glória e creram nele. Mas se os irmãos lerem o capítulo 1 deste evangelho, vocês vão ver que esses 5 discípulos já haviam afirmado crer que Jesus era o Cristo. Eles já haviam dito isto. Ou seja, quando João diz que eles creram em Jesus, só pode significar que eles não estavam, na verdade, crescendo em sua fé, porque crer eles já haviam crido. A fé existem níveis de maturidade. A fé existem níveis de maturidade. E João nos chama a crescer em nossa fé em Jesus. Como nós amadurecemos a nossa fé no Senhor Jesus? Eu já dei uma das respostas, olhando para trás, para o que Deus tem feito em nossa história, na história do mundo em que nós vivemos. Mas a sua fé também cresce quando você tem a prática constante de pegar a sua Bíblia e ler e meditar nela. Então eu posso dizer, é dever de todo cristão reservar um tempo, sentar em algum lugar, tranquilo, pegar a sua Bíblia e meditar nela para ver a glória de Deus, para aumentar a sua fé em Cristo Jesus, para ser edificado em Cristo Jesus. Isso, meu querido, vai te fazer crescer na fé e no discernimento da glória de Deus, como aqueles discípulos ali viram. Nessa história, Jesus faz muito mais do que salvar um casamento da vergonha social. Ele nos dá um vinho como sinal de redenção. Mas o assunto sobre o qual este vinho falava, a nova aliança, também é como um casamento. A aliança, o relacionamento, a aliança que Deus aprofunda o seu relacionamento comigo e com você. E é maravilhado com esse sinal glorioso, que nós não devemos fazer outra coisa, senão esperar a salvação de acordo com a agenda do Senhor e crescer na fé e no conhecimento da glória de Cristo Jesus. Amém?